Olá, tudo bom? Bom, hoje eu vim aqui também para responder umas perguntas e também simplificar a minha vida, na verdade. Então, na verdade, eu quero aproveitar esse canal para mostrar um pouquinho do que eu tenho feito, do que eu fiz, enfim. E também responder algumas perguntas que me fazem e como é uma pergunta que dá mais trabalho para responder, enfim. Então fica aqui e daí todo mundo pode ver, assistir quantas vezes quiser, enfim, e pode ajudar alguém a, a encontrar a melhor resposta. Bom, então, eu vim aqui para falar sobre por que eu faço turismo. Por que turismo? Pra que turismo? Enfim, é uma pergunta que me fazem muito. Por que tu faz turismo? Tu gosta de viajar? Quer viajar? Então, primeira coisa, quem faz turismo não viaja. Faz as pessoas viajarem. Não, mentira, tô zoando. Não, você pode viajar também, mas tem duas classes que são um pouco diferentes. Então tem aqueles que fazem com que as pessoas viajem, ou seja, prover a viagem para alguém, enfim, trabalha em agência ou é agente, enfim, tem diversas coisas para fazer e não necessariamente viaja. E temos a outra classe, que são os digitais influencers e daí vai. Então são aqueles que viajam de verdade e daí mostram um pouquinho sobre o turismo. Um detalhe, eu faço licenciatura em turismo, então eu estou apto, né? Na verdade eu estou quase apto, porque falta ainda, né, eu terminar, falta o TCC, só mais um detalhe. Mas o fato é, eu faço licenciatura em turismo e o meu trabalho, no caso, será mostrar como é o turismo, ou seja, dar aula de turismo. E daí eu me encaixo na outra classe, na classe dos que não viajam, de certa forma. Mas eis o fato. Eu estou usando esse YouTube, também temos o Instagram. Depois eu vou deixar aqui para vocês seguirem também. Que daí eu falo um pouquinho sobre turismo e explico mais detalhes e também mostro pontos turísticos que não são tão conhecidos. Então são o turismo desconhecido, vamos dizer assim, é o tour desconhecido. Então eu mostro um pouquinho daqueles locais, pontos turísticos que não são tão conhecidos, né, óbvio, e também não é visto como um ponto turístico. Então, o meu trabalho é mostrar um pouquinho da história, um pouquinho da geografia, enfim, um pouquinho de patrimônio, enfim, cultura. Esse é o meu trabalho, é isso que eu gosto de fazer de verdade. Então, isso é o que me fez ir para o turismo. Só um PS. O turismo gera 8% do PIB nacional. E o Rio de Janeiro é o melhor lugar para trabalhar com turismo, né? Temos praia, temos Cristo, temos Pão de Açúcar e muito mais. Acredite, tem muita coisa no Rio de Janeiro que pode ser explorada, enfim. É o melhor lugar, eu estou no lugar certo, no curso certo. Eis o fato. Eu vou tentar ser o mais breve possível para esse vídeo não ficar muito grande, mas o fato eu não escolhi o turismo me escolheu. Fato. Na verdade, deixa eu explicar o que aconteceu. Eu estava estudando para fazer o vestibular, então eu me inscrevi, então eu faço o CEDERJ, então depois eu vou explicar melhor sobre, mas eu faço licenciatura em turismo no CEDERJ, no polo de Campo Grande, no caso eu sou aluno da Unirio, e daí eu estava fazendo o vestibular, estudando para o vestibular, no caso o Enem que eu ia fazer, e eu me inscrevi no CEDERJ para ver como é que eu tava e coisa e tal. Só que, né, eu passei. Simples assim, eu passei. Aí, né, eu tinha escolhido o turismo porque era a faculdade que tinha no polo mais perto de mim.
E só para explicar rapidamente como funciona o CEDERJ e, né, para ajudar quem tem dúvida se faz ou não, enfim, façam, vale muito a pena. Na verdade, o CEDERJ, vou simplificar, falar de uma forma bem rápida, tá? Mas o CEDERJ, basicamente, ele junta, basicamente, várias faculdades públicas, né, para aqueles que não têm tanto condição geográfica, vamos dizer assim, de ir até uma faculdade pública, no caso, e também para aqueles que, né, querem muito estudar e não têm tempo. Então, o curso é semipresencial, detalhe, tá? Não é à distância, ou não é completamente à distância, vamos dizer assim. Você tem as aulas presenciais, não são obrigatórias, mas é bom que você faça, óbvio. Eu sempre ia para todas. Mas tem as aulas presenciais e tem as aulas online, tem lá todo o material, é perfeito, é muito bom. E daí você aprende muito. E detalhe, tá? Alguém gritou aqui. Mas detalhe, o fato de ser semipresencial, ou podem traduzir como a distância, não é totalmente a distância, então deixa bem claro. Mas o fato é, acharem que é mais fácil. Se engana. É bem mais complicado. É muito complicado. Porque você tem que ter autonomia, discernimento, muito comprometimento. Então você precisa ser muito forte para ir até o final, porque dá trabalho, dá muito trabalho, mas vale muito a pena. Então é muito bom, vale muito a pena, eis o fato. Enfim, esse é basicamente o que eu posso falar sobre o CEDERJ, mas enfim, depois eu faço outro vídeo explicando tudo, ou toda a minha trajetória lá. Mas, em si, aí eu passei pro turismo, apesar de que eu estava estudando para fazer história ou geografia. Eis o fato. Era isso que eu queria explicar, na verdade, nesse vídeo. Que o fato de o turismo ter aparecido na minha vida foi muito bom, porque eu pude me encontrar no curso. Porque o que eu queria fazer? Eu, como já falei no vídeo anterior, eu falo inglês, eu dou aula de inglês, e enfim, falo inglês fluentemente, então ajuda. Só que eu não estava pensando em fazer o curso de inglês, eis agora. Mas eu queria fazer história ou geografia, estava na dúvida. E daí, quando veio o turismo, tipo, parece que abriu o mundo pra mim. Por quê? Tem história, tem turismo e tem inglês. Ou seja, casou perfeitamente. Então era tudo que eu queria em um único curso. Então eu não precisaria fazer basicamente história, fazer geografia, depois fazer inglês, ou vice-versa, enfim, a ordem pouco importa. Mas eu não precisaria fazer tudo isso para me encontrar. Então me encontrei em um curso só. E daí, assim, o mundo abriu de verdade. Então, tipo, foi maravilhoso. Tem sido maravilhoso, né? Porque eu não terminei ainda, mas tem sido maravilhoso. Em si, é muita coisa bacana, tipo, muita coisa que eu curto muito. Então, quem quer estudar turismo tem que ter em mente que você vai ter história e geografia o tempo todo. Então, é muita história, geografia. Aí, tipo, vai tudo aquilo, tudo sobre história, tudo sobre geografia. Enfim, você depois vai se aprofundando, mas basicamente vai ser esses dois cursos. E claro, se você tiver inglês, ó, melhor. Óbvio, na verdade, você precisa ter mais de duas línguas de preferência. Mas quem não tem inglês, corre atrás, porque vai ser necessário. E é necessário pra vida, de qualquer forma. Mas no curso de turismo é bom, precisa. Eu não vou negar, precisa. É necessário. Porque ele vai te ajudar muito, até porque, né, turismo é muito mais ligado com o estrangeiro, enfim, mas claro, a gente trabalha também com o nativo, enfim. Só que é necessário ter inglês, é bom ter inglês, de verdade. Mas eis o fato. E daí, todo o curso, tipo, tem sido maravilhosamente bom pra mim. E daí, eu pude me encontrar, assim, por eu estar fazendo pela Unirio, tenho professores maravilhosos, enfim, explicam maravilhosamente bem. Assim, é maravilhoso, de verdade. Turismo é muito bom, tá? Então,
quem pensa em fazer turismo ou quem, sei lá, tá na dúvida de história e geografia, pode ir pro turismo. Tem os dois. É muito melhor. Mas, enfim, é o que eu queria explicar. Então, quem tem dúvida sobre turismo, por que eu escolhi turismo, então tá explicado aqui nesse vídeo. O turismo é maravilhoso, eu gosto muito de viajar, gosto de falar, gosto de conversar, gosto de história, gosto de geografia. Turismo é o lugar, eis a verdade. Bom, então é isso. Muito obrigado, então.